Pois é, após longo tempo sem gravar, né? Não é um canal pago, é uma coisa que eu faço espontaneamente. Faltava inspiração, aí eu tinha uma ideia e esquecia depois, porque não anotava, né? Estive até na praia de Garopaba lá, toda hora eu pensava, mas no fim eu saía catando ouro. Mas tô aqui no santuário, né? Que eu já mostrei outras vezes. Não tinha barulho até agora, começou o cachorro a latir, porque assim, né? Vai gravar, começa a ter barulho. Ó, eu vi no silêncio, eu vi minha voz começar a latir. E, enfim, daqui a pouco eles devem latir de novo, né? Mas aí uma ideia que me veio, comentar algo. Tem uma borboleta ali. Não era isso que eu ia falar, né? Mas aproveitando a chance, né? Muita neblina agora. Mas é o que eu pensei assim, né? Que eu vejo as postagens das pessoas da esquerda, né? Que colocam um monte de coisa ali que elas acreditam, né? E eu sempre fico pasmado, né? Por mais que eu não devesse, apesar de todos esses anos, né? Sempre fico pasmado. O quanto foge da realidade, né? Do que existiu, né? Elas estão sempre vendo um Brasil maravilhoso, né? Aparentemente não vão ao supermercado, não vêm as lojas fechadas cada vez mais, né? Pelo menos na minha cidade só não para de fechar, né? O comércio não para de fechar. Mais e mais ambientes fechados, né? Porque não tem consumidores, né? E claro, os mais grandes que podem se manter vão crescendo, né? Mas os pequenos vão morrendo. E uma quantidade gigantesca de pessoas que recebem algum auxílio, né? Como se fosse normal, né? Quantidade absurda de pessoas que precisam receber ou que dizem precisar. E as pessoas veem isso como uma coisa boa, né? Não é bom, né? Se as pessoas são pobres, não é bom, né? Se as pessoas são incorretas e fazem truques para ganhar dinheiro, não é bom. Cheguei à conclusão, né? Há muitos anos, não só eu, muita gente, né? Que essas pessoas vivem num mundo paralelo. Não vivem no mundo real, né? Já falei para várias delas até. E eu amo muito as pessoas de esquerda. Tenho na família, amigos, né? Sei que não são pessoas más, quer dizer, tem as más, né? Mas muitas delas não têm nenhum interesse, são até pobres, né? Mas não veem as coisas aumentando, o desemprego, não vem nada disso. Não vê que empresário não consegue abrir negócio no Brasil, né? Especialmente em alguns estados. E eu pensei assim, né? Como se alguém fosse uma ilha que uma sociedade criou uma cultura local e acredito que os coelhos tocam raios vermelhos pelos olhos, né? Raios lasers. E que eles comem vacas. Então, atravessar a rua aqui tem que cuidar. Então essas pessoas estão certas que os coelhos fazem isso. E as provas delas são que elas encontram árvores queimadas, né? Que poderiam ser por raios, claramente. Mostram ossos de vacas, então para elas está provado que são os coelhos. Porque o tio do primo do vizinho falou que viu um dia e elas acreditam nisso piamente, né? E aí a pessoa vai lá, começa a falar que coelhos não fazem isso, não comem vacas, não tocam raios lasers pelos olhos. E elas vão chamar a pessoa de negacionista, de fanático, enfim. Vão inverter toda a situação, né? Porque o fanatismo é delas, a ilusão é delas, mas elas vão inverter tudo. Aliás, elas aprenderam, né? Alguns termos, né? Que a direita ou outras pessoas chamavam a esquerda, elas começaram a usar esses termos para a direita também. Eu vi isso ao longo dos anos, né? Elas começaram a copiar, né? E usar os mesmos termos, e uma boa parte das vezes não tem a menor ideia do que significa mesmo aquele termo. Como todas as pessoas que não têm argumento, não têm ciência, fazem, elas são agressivas, né? É uma das primeiras características das pessoas de esquerda, é a agressividade, né? Elas não têm argumento, elas veem que a outra está certa, que não tem lógica aquilo. A pessoa leva um coelho lá na ilha, mostra que não faz nada, elas vão dizer que é falso, aquele coelho é feito por computador, robô. Elas sempre já vão justificar tudo, né? Então,
Eu acho que essa história, né, que eu resumi aqui para não ficar chato o vídeo, essa história caberia tranquilamente, né, no meu modo de ver as pessoas da esquerda. Eu acredito que a grande maioria das pessoas da direita vem assim também, né, com fanáticos religiosos que não conseguem ver nada, né, e não, a ciência é inútil, a prova é inútil, a realidade é inútil. Elas sempre veem bem onde elas querem ver o bem, elas sempre veem o mal onde elas querem ver o mal. E não existe nada que possa mudar a ideia delas, né? Não importa quão real seja a coisa. É isso por hoje, só para não ficar muito tempo sem publicar vídeo, né? Eu tô sem inspiração, ocupado com outras coisas, né? E nem tenho gostado muito de falar de política, né? Porque como não faz efeito, né? Como não faz efeito, então eu nem queria tanto gravar sobre isso, né? Mas hoje resolvi fazer a sessão para deixar mais um videozinho aí no canal. Valeu, tchau!